Fala galera do canal da Playoffs, beleza? Meu nome é José Ferraz e voltei aqui pro YouTube para fazer mais um vídeo sobre futebol americano para vocês, mais um vídeo sobre draft, dessa vez depois do draft, para analisar quem foi a principal escolha de cada um dos 7 rounds, ou seja, quem foi o melhor jogador selecionado em cada um dos 7 rounds do draft da NFL. Mas antes de eu chegar nos jogadores especificamente, antes de eu falar de cada um dos times, elogiar ou criticar o seu time, que eu sei que você está bem ansioso para saber, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa seu joinha, faz todos os paranauê de YouTube pra gente crescer cada vez mais e quem sabe um dia filmar aí direto lá da sede da NFL, da sede do draft, podendo falar dos times de vocês em português e fazer conteúdo de qualidade. Beleza? Fez tudo isso aí, tô de olho, sei que tem um carinha ali no fundo que não fez, mas tudo bem, vamos de vinheta e é nóis. Começando então pelo 7º round do draft da NFL, quem eu acho que foi a principal escolha da última rodada, né? Todos os 32 times aí tiveram uma oportunidade eventualmente, alguns trocaram suas escolhas, né? Então não selecionaram jogadores no round número 7, alguns times ganharam escolhas extras também, escolhas compensatórias, enfim, trocas de escolhas. O 7º round é um round muito imprevisível, mas para mim teve um jogador que se destacou, que foi o wide receiver Dax Milne, de BYU. Ele que foi a penúltima escolha do draft para o Washington, por isso a camisa também. O time de Washington Football Team mandou muito bem nessa escolha, acho que foi um jogador que surpreendeu todo mundo no ano passado, jogando lá em BYU. Não foi só o Zach Wilson, quarterback, que jogou muito bem e foi merecidamente a segunda escolha do draft, foram também seus wide receivers, tanto o Dax Milne quanto o Gunnar Romney, que ainda não foi para o draft. Dax Milne foi o principal alvo do Wilson, eles tiveram uma sinergia muito interessante, foram colegas de quarto na universidade, então são caras que são muito amigos fora do campo também. E o Dax Milne, ele tem tudo que você poderia querer num wide receiver, exceto a velocidade. Ele foi lento nas 40 jardas, quase 4.7, o que explica um pouco aí por que ele foi selecionado tão abaixo no draft. A NFL, pelo jeito, não vê nele um potencial atlético tão grande, um cara que vá dominar os adversários com base no seu aspecto físico. Porém, é um cara que dominou os adversários, né, todas as partidas do ano de 2020. Foi um cara que superou seus oponentes, superou os defensive backs adversários na base da técnica, na base, então, de uma árvore de rotas completa, sabendo realmente se deslocar pelo campo, sabendo encontrar as zonas com espaço dentro da defesa adversária. E não só isso, também muito bem nas bolas contestadas. O Zach Wilson, a gente sabe, foi um cara que lançou muitas bolas que a gente chama de 50-50, né? Bolas com o wide receiver tem que disputar com o defensive back. E o Dax Milne foi excelente nessas bolas, vencendo então esses 50-50, esse cara ou coroa aí com os adversários e fazendo a recepção muitas vezes, ajudando aí então o seu quarterback. Acho que até um pouquinho do salário do Zach Wilson deveria ir para o Dax Milne, que realmente elevou demais aí o patamar de draft do seu quarterback. Beleza? Passando então para a 6ª rodada, eu destaco aqui a escolha do defensive end / linebacker Quincy Roche, né, um pass rusher aí que veio lá da Universidade de Miami. Na verdade, jogou a maioria da sua carreira na Universidade de Temple, que é uma universidade um pouco menor. Transferiu para Miami em 2020, aproveitou aí esse ano um pouco esquisito, né, por conta da pandemia, e teve uma temporada ok em 2020, não foi tão bem. A produção dele vem toda lá de Temple mesmo, né, ele teve mais de 30 sacks na carreira universitária, é um cara que produziu muito, apesar de em 2020 ter tido menos de 5 sacks, né, foram acho que 4 sacks e meio. Realmente é um cara que pode ir muito além do que ele foi selecionado, ou seja, muito além de uma 6ª rodada, porque é um cara que consegue produzir muito no jogo aéreo, né? Indo atrás do quarterback para derrubá-lo. Ele peca um pouco no jogo terrestre, eu vi até notícias recentemente, vindo aí do Rookie Minicamp dos Steelers, que o Quincy Roche já está trabalhando para melhorar esse aspecto do seu jogo. Então, para não ser só um especialista, um cara que entra em terceira descida, quando é obviamente uma situação de passe, o Roche está tentando elevar o seu jogo para poder jogar as 3 descidas. Mas por enquanto, no mínimo, ele vai ser um pass rusher situacional, um cara que vai entrar, vai contribuir lá seus 4, 5 sacks por temporada, o que para uma escolha de 6ª rodada tá ótimo, complementa muito bem um time dos Steelers que tem um front seven muito agressivo, com caras como TJ Watt, Cameron Hayward. Realmente é um time já bem qualificado nesse quesito derrubar o quarterback adversário, mas o Roche entra na rotação e fornece aí um par de pernas frescas para terceiras descidas, para finais de jogos, para tentar então ser um elemento X nessa defesa aí de Pittsburgh. Beleza? Passando para a 5ª rodada, nós temos o cornerback / safety Sean Wade,
né, da Universidade de Ohio State University, para aqueles que torcem. O Wade é um cara que projetava para ser até escolha de primeira rodada nessa temporada 2020. Se ele pudesse escolher, eu tenho certeza que ele escolheria que não tivesse existido essa última temporada. Foi uma temporada desastrosa lá pro defensor de Ohio State, ele jogou muito mal em algumas partidas, especialmente no final do ano. Especialmente ainda contra Alabama na final, ele teve uma partida desastrosa. Claramente não conseguiu marcar no homem a homem caras como Devonta Smith, que foi escolha de primeira rodada do Philadelphia Eagles, John Mechie, que provavelmente vai ser escolha de primeira rodada no ano que vem. Jalen Waddle jogou pouco, mas também castigou aí essa secundária dos Buckeyes. Pô, mas aí você me pergunta, você só tá falando mal do cara e o cara foi um steal na quinta rodada, o que acontece? Bom, acontece que talento ele tem, ele é um cara que é inteligente dentro de campo, é um cara que consegue reconhecer alguns tipos de rota, jogou muito bem em 2019, é um cara que vai bem na cobertura, não é um cara ruim, mas ele claramente não é esse cornerback homem a homem, nunca vai ser o cara que vai ficar numa ilha e vai anular os melhores recebedores da liga, esse não é o jogo dele. O jogo dele realmente é um jogo de zona, um jogo de cobertura, e ele projeta então como um safety até aí pro Baltimore Ravens. Muitas pessoas falaram que por conta dos quadris duros, que não conseguem fazer esse acompanhamento homem a homem com recebedores, ele poderia jogar de frente para a bola como safety. E acho que essa experiência dele jogando em zona, essa experiência dele em coberturas aí que marcam uma área específica do campo e não um jogador específico, ele pode ser um valor muito bom, porque ele tem um perfil atlético bem interessante e caiu aí nos melhores times desenvolvendo defensive backs na liga, que é o Baltimore Ravens. Então, pra mim, foi uma ótima escolha. Acho que se ele voltasse aquele jogador de 2019, se ele no esquema de zona jogar como um jogador de primeira rodada, por que não? A gente sabe que hoje em dia a maioria dos times da NFL joga zona na grande maioria dos seus snaps. Dificilmente um time consegue jogar homem a homem muito hoje em dia, porque realmente os wide receivers são cada vez melhores e os cornerbacks têm cada vez mais dificuldade de acompanhar essa marcação homem a homem, então os times evitam, né, ficar nesse tipo de marcação. Então o Shaun Wade pode entrar muito bem nessa defesa de Baltimore e aprender aí com jogadores como Marlon Humphrey, que é um excelente cornerback, e nessa fábrica de safety que é o Baltimore Ravens, que teve casos como o Earl Thomas recentemente, que teve problemas de vestiário, e enfim, um cara como Ed Reed, que é um dos melhores free safeties da NFL. Provavelmente esse DNA defensivo lá em Baltimore vai ajudar bastante o Wade a se desenvolver. Certo? Passando então para a quarta rodada do draft. Na quarta rodada do draft, talvez tivemos um dos principais steals, né? Uma das principais escolhas aí que todo mundo ficou surpreso. Um cara que também estava projetado para ser eventualmente uma escolha de primeira rodada, acabou saindo só na quarta rodada, que é o linebacker Jabril Cox, de LSU. De novo, um tema aqui nesse round é o fato que alguns desses jogadores jogaram sua carreira inteira em universidades menores e nos seus últimos anos estão indo para universidades maiores. Foi o caso do Cox, que jogou a maioria da carreira em North Dakota State, a mesma universidade de Trey Lance, e acabou transferindo para LSU em 2020, aproveitando também esse espaço aí, de jogadores que deram opt-out, desfalques, né, por conta da pandemia lá na Universidade de Louisiana. E o Cox jogou bem, o LSU como um todo não teve um ano tão bem, é um jogador que um pouco desses caras de nova era da NFL, né? Jogadores um pouco menores, mais ágeis. É um cara que pode jogar de linebacker, pode jogar de safety. Um pouco surpreendente a escolha também, porque os Cowboys já tinham escolhido na primeira rodada o Micah Parsons, de Penn State, que é um excelente linebacker, um dos melhores da classe, talvez o melhor defensor dessa classe. É um cara para jogar 3 descidas. O Jabril Cox não sei se é um cara para jogar 3 descidas. Não sei se ele não vai sofrer um pouquinho contra a corrida, contra o jogo terrestre. É um cara que vai muito bem contra o passe. É um cara que vai muito bem realmente na cobertura, mas talvez sofra um pouquinho aí, tendo que sair dos bloqueios e indo, que a gente chama downhill, né? Descendo ali até a linha de scrimmage para dar pancada, para desviar dos grandões e realmente conseguir parar o jogo terrestre. Vamos ver se ele desenvolve essa parte do jogo dele, mas mesmo que não desenvolva, já é uma ótima escolha na quarta rodada, um cara que vai ajudar demais em terceiras descidas, pode marcar running backs vindo do backfield, pode marcar tight ends também. Então uma adição excelente para uma das defesas que foi entre as piores da liga em 2020. Os Cowboys investiram praticamente, acho que todas as suas escolhas de draft no lado defensivo da bola, porque realmente precisava demais uma injeção aí de ânimo nessa defesa, e o Cox com certeza junto aí com o Micah Parsons vão dar uma outra cara para essa defesa do novo coordenador defensivo Dan Quinn. Beleza? Passando então para a terceira rodada do draft. Aqui a gente começa a ficar um pouco mais difícil a gente achar steals, né? Já que realmente quanto mais para cima, melhores jogadores selecionados, mas
de novo, por isso a camisa, o Washington Football Team mandou muito bem e selecionou então Dyami Brown, da Universidade da Carolina do Norte, UNC. O que dizer de Dyami Brown, né? Parece um déjà vu aqui. Há alguns anos atrás, o Washington Football Team também selecionou um wide receiver na terceira rodada, que ninguém esperava tanto, chamado Terry McLaurin, da Universidade de Ohio State, e o cara simplesmente é um dos melhores wide receivers da NFL hoje. Não que o Dyami Brown vai chegar nesse patamar do Terry McLaurin, mas tem tudo pra isso, é um cara completo. Teve um pouquinho de problema com drops, quando você assiste o tape dele, vez ou outra uma falta de concentração, eu acho que é isso que fez ele cair no draft. Mas tirando isso, tirando esse ocasional drop, essa ocasional escorregada aí que ele dava, o jogador é extremamente completo, é um cara rápido, é um cara forte, é um cara com um perfil físico muito interessante, é um cara que sabe correr rotas, é um cara que elevou demais o jogo do quarterback Sam Howell lá na Carolina do Norte. Nesse ataque foi potentíssimo, com 2 running backs excelentes também, Javonte Williams e Michael Carter. É um time realmente excelente esse time da Carolina do Norte, e eu acho que o Dyami Brown é talvez a principal peça ofensiva deles no ano passado, ou junto aí com o Javonte Williams, uma delas. Então eu fiquei surpreso que ele sobrou, né, para a terceira rodada para o Washington Football Team, melhor para a equipe da capital americana, que aproveitou e selecionou um dos melhores valores no draft e vai se juntar a um corpo muito talentoso lá em Washington, que já tem o McLaurin, mas também trouxe Curtis Samuel, né, como wide receiver que veio lá do Carolina Panthers. Então, pro Ryan Fitzpatrick, o novo quarterback, não vão faltar armas lá em Washington para elevar esse jogo aéreo. Ok? Segunda rodada do draft, então eu poderia ter feito essa mãozinha todas as rodadas, né? Ficaria legal, mas agora que a gente só lembrou no final, vai para a segunda rodada. Temos aí a principal, uma das principais escolhas de todo o draft, comemorada pela liga como um todo. Um time que está sendo comemorado pela liga como um todo, que é o Cleveland Browns. Selecionou então o linebacker / safety mais um, Jeremiah Owusu-Koramoah, também conhecido como JOK, né, pelas iniciais, para o Cleveland Browns, da Universidade de Notre Dame. JOK é um cara que talvez tenha caído um pouco no draft por conta do que aconteceu com a Isaiah Simmons no ano passado, que foi selecionado super alto pelo Arizona Cardinals, um jogador muito comemorado no college, o Isaiah Simmons, que é esse tipo de jogador novo, que não tem exatamente uma posição, é um jogador rápido demais para ser safety, linebacker, né? Um cara com muita agilidade, muito vigor físico, mas talvez não tenha aquela força, de novo, que nem a gente falou do Cox, esse aspecto aí de desviar, sair dos bloqueios com as mãos e conseguir entrar no backfield e fazer tackles. O Isaiah Simmons sofreu um pouco no ano passado com essa falta de posição, essa falta de características mesmo para ser um linebacker e preencher o miolo da defesa. Não sei se o JOK vai ter também esse tipo de característica, mas um bom coordenador defensivo sabe usar essas peças, sabe colocar esses caras em posição de vencer os seus matchups, então marcar tight ends, marcar running backs e às vezes fazer blitz, né, da segunda linha de defesa para ir atrás do quarterback adversário. É o caso, por exemplo, do Jamal Adams lá em Seattle, né, jogou em Nova York também, que tem um perfil um pouco parecido. É um cara que às vezes sofre um pouquinho ali no meio da defesa, tentando desviar, mas quando tem essa liberdade de criar, quando é alinhado na linha de scrimmage para fazer blitz, quando fica no 1 contra 1 em algumas marcações, vai muito bem. Então o JOK tem tudo para ser esse jogador versátil também na defesa de Cleveland, e vai depender tudo de como o time utilizá-lo, de como isso vai acontecer. Lembrando que Cleveland tem uma das melhores defesas da NFL, com caras como Denzel Ward, cornerback, Myles Garrett, trouxeram agora o J. Davion Clowney. Então, um time cheio de talento, cheio de peças importantes na defesa, e Jeremiah Owusu-Koramoah não vai ser esse cara para ser o principal jogador, a principal peça defensiva de Cleveland. Por isso que eu acho que não só é uma excelente escolha na segunda rodada, porque ele estava sendo cogitado às vezes para ser até uma das primeiras 15 escolhas do draft, como também ele vai ser cair num lugar muito bom para ele se desenvolver do ponto de vista da própria carreira dele, beleza? E aí, para finalizar, primeira rodada do draft, principal steal, quem foi, né, a principal escolha na primeira rodada. É difícil você... Esqueci de fazer a mãozinha de novo, galera, então primeira rodada do draft. Mas é difícil você falar em steal no primeiro round, né? Primeiro round realmente são os melhores jogadores, em geral. Um ou outro jogador a gente acha estranho estar lá entre os 32, mas em geral os times escolhem realmente aqueles que estavam projetados para serem as primeiras escolhas. Mas eu vou ficar aqui com um cara que eu já mencionei bastante, deve estar achando que esse canal é sobre ele praticamente, porque eu só falo dele, que é o Justin Fields, quarterback de Ohio State. Teve uma temporada sensacional aí em 2020, também em 2019, foi muito bem lá na Universidade de Ohio State e saiu só na 11ª posição para o Chicago Bears. O Chicago Bears mandou muito bem, foi paciente, esperou o momento de atacar a posição.
o time foi muito criticado na off-season, por mim inclusive, por não estar indo atrás de quarterback, por não estar realmente focando aí na posição, mas esperou o momento certo para atacar numa classe badaladíssima. Foi muito paciente, e essa paciência vai se pagar muito bem para mim, na minha opinião, e trocou para cima com o New York Giants, selecionou aí então o Justin Fields na 11ª posição. Ele projeta talvez para ser reserva no começo da temporada, mas é um cara que tem tudo para ser o futuro da posição lá em Chicago, comparado a nomes como Dak Prescott e Russell Wilson. É um jogador que combina aí um aspecto físico de jogo terrestre muito bom, com uma precisão e um jogo aéreo bem refinado. As pessoas falam que ele tinha alguma dificuldade em fazer as leituras, em fazer progressão, mas para mim isso é tudo balela. O Justin Fields mostrou muita qualidade fazendo essas progressões sim. Em alguns momentos segurou a bola um pouquinho demais, justamente por ter um perfil atlético e saber e pensar, na verdade, que conseguiria desviar de qualquer defensor, conseguiria driblar quem fosse para fazer a jogada. Então isso acaba prejudicando um pouquinho aí os números dele em termos de tempo para lançar passes, tempo que ele ficava dentro do pocket. Mas no geral é um jogador extremamente completo, um jogador extremamente cerebral também. Fizeram um teste com ele de inteligência futebolística e ele teve notas mais altas até do que caras como Patrick Mahomes e Josh Allen. Então tem tudo aí para ser um dos melhores jogadores da liga e selecionado na 11ª escolha do draft. Lembrando que o Patrick Mahomes mesmo foi a 10ª escolha, então isso não é tão incomum jogadores desse calibre caírem um pouco no draft. Vamos ver, claro que o Justin Fields tiver metade da carreira do Patrick Mahomes já vai ser uma coisa excelente, mas com certeza os fãs de Chicago têm muitos motivos para ficarem animados com essa escolha. E pra mim foi uma das melhores escolhas do draft. Beleza? Bom, então segue a gente nas redes sociais, faz todos os paranauê que vocês estão acostumados, de YouTube, de Twitter, de Instagram, segue todo mundo. Prestigie o nosso trabalho pra gente poder cada vez mais produzir conteúdos. Me segue também nas redes sociais, Ferraz1138, que agora eu vou começar a bombar meu Instagram com conteúdo. Beleza? Acho que é isso. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu!